Depois do Marechal Deodoro, a gente teve um presidente que chamou Hermes da Fonseca. Logo depois a gente teve o Prudente de Moraes. E assim sucessivamente tivemos Rodrigues Alves, Arthur Bernardes, tivemos depois o Delfim Moreira, Campos Salles, depois entrou Washington Luiz, aí em 1930 veio Getúlio Vargas, depois do Getúlio Vargas ele ficou 2 mandatos, se eu não me engano, ele ficou durante 8 anos no poder, veio o Gaspar Dutra, logo depois do Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas se reelegeu, só que nesse caso ele ficou pouco tempo e logo ele se suicidou por motivos políticos, ele acabou se suicidando. Depois do Getúlio Vargas entrou o Café Filho. O Café Filho ficou durante 4 anos no poder, entrou o Juscelino Kubitschek. Juscelino ele pegou e fez toda uma reestruturação, criou Brasília. Ele escreveu até um livro que é 50 anos em 5 anos, alguma coisa assim, no qual ele fez uma revolução dentro do Brasil em termos de construção, estradas, o centro, o Brasil Central ali, pegando Goiás e Brasília, ele fez uma devastação e criou Brasília e aumentou a população daquelas cidades. Depois do Juscelino Kubitschek veio o Jânio Quadros. O Jânio Quadros veio com varre, vassourinha, limpando e arrumando e tentando organizar o Brasil. Depois do Jânio Quadros entrou o Jango Goulart. O Jango ele ficou pouco tempo no poder, foi derrubado, começou a ditadura no Brasil. Os militares entraram no poder. Teve a Revolução em 1964. Em 1964, o primeiro presidente que foi já militar foi o Castelo Branco. Passando o Castelo Branco foi o Costa e Silva. Logo depois do Costa e Silva tivemos o presidente Médici. O Médici foi numa época que se instalou o AI-5, que foi acho que um dos piores momentos, eu não vivi nesse momento, mas dizem que foi o pior momento da ditadura. Foi o pior momento da ditadura, porque o AI-5 você não podia fazer nenhum tipo de... Você não podia falar, você não podia escrever, você perdeu toda a sua liberdade de expressão e você era reprimido fortemente nas ruas, com tanques, etc. Logo depois do Médici entrou o Geisel. O Geisel já estava ali em 1979, 1980, foi quando a gente teve a Diretas Já, que foi o Maluf e o Tancredo Neves para disputar. O Tancredo era a oposição e o Maluf ele estava junto com os militares, ele era um representante dos militares. O Maluf perdeu, o Tancredo Neves ganhou, porém ele ganhou e no dia que ele ganhou, ele foi hospitalizado, uma coisa meio escusa, ninguém sabe, ele faleceu. Entrou o José Sarney. José Sarney tomou o poder, foi um cara que a trancos e barrancos ele conseguiu levar o Brasil assim, vamos dizer, para frente, porque os militares ainda estavam dominando, eles tinham 6 ministérios, os militares, então eles não estavam no poder, porém eles estavam dentro dos ministérios e ainda comandavam o Brasil de certa maneira. Passando o José Sarney, pegamos o Fernando Collor. Fernando Collor veio junto com o PC Farias, que era a pessoa que ajudava ele nas economias e tal, e fizeram uma devasta dentro do governo com várias roubalheiras, com várias coisas ilícitas que eles trabalhavam em cima disso. O Collor ele foi deposto, acho que 1 ano e 4 meses depois, tivemos o impeachment aqui no Brasil, que foi a população saiu na rua, os jovens saíram na rua, os caras pintados e tal, derrubamos o Fernando Collor. Entrou o Itamar Franco, que era o vice-presidente dele. O Itamar Franco tinha o Fernando Henrique como ministro da Fazenda e eles criaram o Plano Real. Foi transformado a URV, eles criaram a URV na época, e a URV, que valia 2.750 unidades, passou a valer R$1. A partir daí, terminou o mandato
do Itamar. O Fernando Henrique estava muito bem na situação, ele conseguiu se eleger como presidente da República. E nesses últimos 8 anos ele vem governando o Brasil nesses últimos 8 anos. E agora tivemos a eleição aqui no ano de 2002, na qual foi disputada entre quatro presidenciáveis, que foi o Antônio Garotinho, o Ciro Gomes, o José Serra e o Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ganhou, já vai começar a governar no dia 1º de janeiro de 2003. Então esse foi um breve histórico do que aconteceu nesses últimos 110 anos aí de república que é o Brasil. Agora eu vou falar um pouco das minhas perspectivas como brasileiro, e acredito que vai estar muito perto do que todos estamos esperando, acredito eu. Eu não votei no Lula, eu votei no Serra, no primeiro turno e no segundo turno. Porém, eu acho que o Lula é uma pessoa que tem um desempenho impressionante assim, em termos de comunicação com as pessoas, porque ele consegue conversar desde o... você vê a candidatura dele, que é Lula e José de Alencar. O José de Alencar é um dos maiores empresários do Brasil, então é um cara que está dentro vamos dizer, da elite brasileira. E o Lula ele veio da classe mais baixa, dos metalúrgicos e tal, então ele conseguiu unir os metalúrgicos junto com uma pessoa que é elite, vamos dizer. E acredito que ele, só nesse passo, só nesse conchavo que ele fez junto com o José Alencar, ele já pegou uma grande gama de votos aí da elite também. Porque a elite, acredito que tinha muita discriminação, tanto na época do Collor, quando teve Collor e Lula perdeu, teve Fernando Henrique e Lula perdeu, e agora ele conseguiu reverter esse quadro com um discurso mais leve, um discurso mais light, como eles estão falando, que é o Lula light. Então, a minha perspectiva é o que eu gostaria que acontecesse no Brasil, que realmente o que ele falou fosse concretizado. Eu sei que é difícil, mas realmente melhorar a saúde no Brasil, transporte público, que realmente é muito ruim ainda o transporte no Brasil, saneamento básico para as pessoas, porque, assim, no geral, acredito que a gente vive bem, mas se você for pegar na periferia mesmo de São Paulo, do Rio de Janeiro, as pessoas ainda estão vivendo muito mal, sem água, sem rede de esgoto, ao céu aberto, os rios passando perto das... criança andando descalço dentro é uma baderna assim, em termos de saneamento básico. Então eu queria que realmente melhorasse o saneamento básico dentro do Brasil. E o mais importante de todos, no meu ponto de vista, é a educação. Se o brasileiro fosse mais educado, seria mais fácil de reivindicar. Acredito que as pessoas estão reivindicando mais, estão cada vez mais autocríticas em termos de governo, tanto que a gente viu nessa eleição que os debates todo mundo assistia, todo mundo comentava, todo mundo, entre grupos mesmo você tomando cerveja no bar, você estava sempre discutindo de política, dentro do seu escritório, dentro do seu serviço, você está sempre discutindo de política, sobre política. Então, no meu ponto de vista, se o Lula conseguir realmente fazer tudo isso que ele está falando que ele vai fazer, que eu acredito que ele não vai conseguir, porque as promessas são maiores do que as palavras. Muita coisa que ele prometeu para pouco tempo e para uma estrutura que o Brasil ainda não está totalmente organizada. No meu ponto de vista, ainda vai demorar aí de 15 a 20 anos para o Brasil dar um pulo realmente para falar, vamos dizer, ser um país de primeiro mundo, como todo mundo fala, queremos ser um país de primeiro mundo, o Brasil é o país do futuro, o Brasil pode ser um país de sucesso, mas tem que ser toda a comunidade, todo o Brasil tem que estar trabalhando junto para a gente poder estar realmente, para a gente realmente falar, somos um país de primeiro mundo. Ainda tem bastante coisa para ser feita e não vai ser nesses 4 anos que o Lula vai estar aí que ele vai mudar fundos e mundos. Acredito que ele vai melhorar. Ele já foi lá o Fernando Henrique está fazendo uma transição excelente.
o mundo inteiro está vendo a gente fazer isso. O Fernando Henrique ele conseguiu fazer uma coisa fenomenal, porque ele nunca tinha acontecido de um presidente ter ido no Congresso Nacional, passar pelos 3 poderes, o Legislativo, o Judiciário e esqueci o terceiro, o Executivo, e conversar com as pessoas e já começar um plano de transição onde você pode saber sobre as contas públicas, sobre isso, sobre todas as informações, vai estar na mão do Lula já com 3 meses de antecedência. Então em janeiro ele já pode ter armado todo um plano para realmente partir partir bem já na situação, já está com uma coisa em andamento. Então é essa, acredito que para mim, se realmente a educação, saúde, educação em primeiro lugar, fosse vista com bastante carinho, saúde, transporte público e saneamento básico, que eu acho que são as 4 coisas mais importantes, o resto podia privatizar, no meu ponto de vista, podia privatizar tudo, como já foi privatizado telefonias. No meu ponto de vista está 100%, se você for pegar a Telesp há 10 anos atrás, a Telefônica, muito mais gente tem telefone no Brasil. Se você for para o interior, você tem telefone. Então acho que poderia estar privatizando um monte de outras coisas, que não é, que para mim não é o governo que tem que ficar cuidando disso aí, e sim as empresas privadas. E é isso, minha conclusão é essa: dar prioridade em saúde, educação, saneamento básico e transporte. Fazendo isso, eu acredito que se ele der ênfase nesses 4 assuntos, é lógico que tem todo o ambiente macroeconômico, não é só o Brasil que vai resolver isso, tem o mundo inteiro, dinheiro que vem, dinheiro que sai e tal, mas esse é o ponto. Se ele conseguir resolver, melhorar pelo menos esses 4 assuntos, o Brasil já vai estar, acredito que os brasileiros já vão estar agradecendo por ele ter feito isso aí. Muito obrigado e boa noite. Meu nome é Sandra. Eu vinha falar aqui agora de um assunto que está sendo muito comentado no Brasil todo, e é sobre a sucessão presidencial. Bom, todo mundo aqui já deve estar ouvindo falar muito nos rádios, televisão, acompanhando os debates. Por isso, eu vou colocar as minhas expectativas como mãe, como profissional e como brasileira. Bom, um minutinho só. Bom, esses são os tópicos que eu vou colocar. Minha expectativa como mãe, realmente é a educação, a área social. Eu vejo que precisa melhorar cada vez mais. Meus filhos, por exemplo, eu não consigo mantê-los numa escola de estado nem da prefeitura. Por quê? Porque a qualidade de ensino caiu muito. E isso é muito ruim, porque o mercado está aí, é competitivo, e eu preciso buscar eles também. Como profissional, eu acredito que vai melhorar. Pensa bem, 62,27% de pessoas colocaram lá o seu voto. Isso é a maioria, foi um dos presidentes mais votados. Um minutinho, por favor. Não, você está olhando para ela só, quero que você olhe para cá. Ah, eu vou olhar para a professora. Tem um monte de gente aqui para dar conta. Você está falando para ela. Não, vou falar para todos, desculpe. Perdi o fio da meada, mas eu acho. Como profissional. Então, 62% dos brasileiros colocando seu voto na urna, isso faz com que a gente fique motivado ao crescimento. A gente precisa acreditar nessa mudança que o Lula falou
de vencer o medo. Eu quero vencer o medo. Eu não sou petista, mas eu achei assim que o debate dele melhorou assim, a cada debate ele melhorou como pessoa, ele cresceu, ele está falando cada vez melhor. E também, como brasileira, eu tenho que acreditar em muito. Eu sou brasileira, amo esse país e eu vejo o Brasil um crescimento. Eu acredito fielmente que o Brasil vá para o primeiro mundo, sim. É lógico que com o tempo, perdi o fio, com o tempo, mas eu olhando para ela, isso me acaba, gente. Desculpem, mas ela está me perseguindo. Estou sendo sincera. Mas eu acredito sim que o Brasil vai para o primeiro mundo e acredito que o Lula vai fazer um ótimo governo, porque ele fazendo um ótimo governo, ele vai ficar mais 4 anos eleito e ele está pensando que se ele errar, ele vai ser, como eu coloco, ele me ajudem, ele vai ser crucificado, excluído. Então, eu estou acreditando nessa mudança, estou botando fé. Espero que todos os brasileiros, junto com ele, busquem sempre bastante melhoria. Concluindo, muita melhoria, que nosso Brasil cresça e que nesses 4 anos cresça mesmo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é João Ney. Eu vou falar aqui para vocês sobre a minha expectativa para o próximo mandato desse novo presidente. Antes eu gostaria de falar que tem uma palavrinha uma palavra muito especial aí, que todos aqui, no fundo, têm ela aí na sua consciência, que é a esperança. Tá? Eu acho que o que move a população brasileira aí é a esperança. Então eu vou retornar lá um pouquinho nos tempos de 1950, para relembrar um pouquinho da história política brasileira e para que eu exponha melhor aqui a minha expectativa. Tá? Nós tivemos, vou começar lá da época do meu pai, 1950, uma frustração política aí, dentre várias que o Brasil teve depois, que foi o suicídio de Getúlio Vargas. Isso aí fez com que milhares de brasileiros tivessem a sua esperança frustrada, perdesse a confiança em políticos também. Depois disso, tivemos várias eleições, voto direto, tivemos desde 50 para cá até 60, tivemos Juscelino Kubitschek. Em 1960 tivemos Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi eleito na época com uma grande maioria dos votos dos brasileiros e novamente depois os brasileiros foram frustrados novamente com a renúncia inesperada dele. Ninguém entende até hoje por que ele renunciou e não ficou bem esclarecido. Depois disso, houve então o vice na época, o João Goulart, assumiu o poder e novamente o povo esperava alguma coisa, né? Esperava o Brasil progredindo e novamente mais uma frustração. Em 1964 houve a tomada do poder pelos militares. Isso aí quebrou mais uma vez as esperanças dos brasileiros. Em 1964, com os militares entrando no poder, o Brasil então teve uma fase até de progresso, mas começou a ficar endividado. E os militares aguentaram até quando puderam, né? Até 1983, aproximadamente, quando o último presidente, o João Batista Figueiredo, deu abertura aí para que outros políticos, né, pudessem tomar aí, entrar no poder, entrar na disputa pelo poder e pela presidência do Brasil. Então, nasceu novamente a esperança no povo brasileiro.
Em 1985, através da campanha das diretas já, houve então o nosso candidato Tancredo Neves, e esse homem também deu muita esperança para o povo brasileiro. Mas, mais uma vez, a esperança morreu, né? O Tancredo Neves teve uma morte súbita, justamente no dia que ia assumir o cargo, e os brasileiros ficaram na esperança novamente. Depois disso, tivemos aí uma fase de inflação alta, muita complicação, até que, novamente, nova eleição para presidente em 1989. E, novamente, o povo foi lá, votou, na esperança, novamente, de que o Brasil fosse progredir. Votou no Fernando Collor, maioria. Mais uma vez, houve a frustração. 2 anos depois, o Fernando Collor já não era mais presidente do Brasil. Então, analisando tudo isso aí, eu acho que a população brasileira perdeu, diante de todos esses acidentes aí políticos, essas tragédias, perdeu muito o perfil de acreditar, um perfil ideológico com referência à política brasileira. E hoje a expectativa nossa, claro, ela é a nossa esperança, né? A esperança de que agora, depois de 20 anos na batalha, o PT estando no poder, ele faça realmente com que mude. Não que outros presidentes, como o Fernando Henrique, tenha sido ruim. O Fernando Henrique merece o respeito de todos, apesar de que eu, particularmente, nunca votei nele. Mas eu respeito ele como homem e, para mim, ele foi até um grande presidente, apesar das suas falhas. Eu acho que com o PT agora é um novo caminho, né? O PT tem uma ideologia que foi criada aí há 20 anos atrás e que esperamos que então ele cumpra, né, esse papel. E a minha expectativa então é que depois de 8 anos de um governo que não aplicou praticamente nada em educação, muito pouco em saúde, e como eu sou um pai de família, tenho 3 filhos, então eu penso principalmente no futuro das minhas crianças. Não só dos meus, mas do futuro de todos. Eu acho que o Brasil, para ser um país digno, para ser um país que tenha um respeito internacional, o Brasil tem que ter uma educação. O povo tem que ser bem instruído. Isso nós poderíamos já, na geração de hoje, nós estamos em 2002, se houvesse em 1980 um projeto de educação no Brasil e que esse projeto tivesse sido aplicado, a geração de hoje seria outra. Isso não aconteceu, né? O que nós vimos nos últimos 10 anos foi a escola pública sendo cada vez mais abandonada. Os professores hoje entram na escola para dar aula e não se exige tanto como se exigia há 20 ou 30 anos atrás. Então a minha indignação maior é com a educação, certo? Então a minha expectativa, como a de todos, é a esperança de que tenhamos aí que esse governo, né, que tem um caminho diferente dos outros, que ele possa fazer alguma coisa. Mas, por outro lado, nós também sabemos que temos que ser realistas. Não dá para acreditar, né? Tanto assim. O que nós temos é esperança. Mas, se nós acreditamos realmente que isso vai acontecer, aí não dá, né? Igual as pessoas estão festejando na rua a vitória de um presidente, enquanto que eu acho que não deveria ser assim, né? Acho que todo mundo votou, mas agora é hora de acompanhar os passos do presidente e não ficar festejando na rua. E como nós temos também um Congresso Nacional, não dá para esperar tudo de um presidente, né?
Nós sabemos que o que muda no poder, o presidente mudou, mas os parlamentares continuam, a grande maioria, os mesmos, infelizmente, né? Porque se o povo fosse mais instruído, não votaria, não deixaria um deputado ficar 8 anos no poder, eu acho, a não ser que ele tenha sido realmente bom, o que não acontece no Brasil. Saber escolher os deputados e senadores, então, é o próximo passo para que se mude realmente o Brasil, né? Ou que se mude alguma coisa no Congresso Nacional. Então, a minha maior expectativa é com relação à educação. Eu acho que o último candidato a presidente que tinha alguma coisa realmente séria com a educação era Leonel Brizola. E acabou sendo também rejeitado, né? Então, a palavra realmente que existe na cabeça de todos e no coração é a esperança. E aquela frase, a esperança é a última que morre, realmente é muito séria. Essa frase aí, a gente não liga, mas a esperança é a última que morre. Isso aí está comprovado, apesar de ser uma frase tão popular que a gente não dá atenção, mas é uma frase que vai permanecer aí para sempre. Muito obrigado. William. Eu vou comentar hoje a respeito de sucessão presidencial. Nós brasileiros decidimos agora, nesse domingo, o rumo que daremos ao nosso país. Pela primeira vez na história do Brasil, foi eleito um presidente de esquerda, né? Luiz Inácio Lula da Silva, pernambucano, de origem humilde, né? Metalúrgico, se formou torneiro mecânico e que vem aí há 12 anos tentando se eleger. E finalmente conseguiu isso nesse domingo. A população tem uma expectativa de renovação, né, em relação a esse novo governo. Só que não vai ser fácil para o Lula, né, devido a grandes problemas que nós brasileiros estamos enfrentando, né, como o desemprego, né, e os problemas a mais. Com a população de 170 milhões de habitantes, não vai ser fácil ele fazer isso em 4 anos, mas nós temos esperança que isso melhore, né? E aqui eu vou estar falando alguns tópicos que ele podia estar trabalhando para mudar a nossa história. Hoje em dia, quem não tem um desempregado na família, né? Eu acho que o grande problema nesses 8 anos aí de FHC foi isso. O desemprego foi muito grande, né? E eu acho que foi isso que também ajudou para que o Lula fosse eleito, né? A insegurança também foi muito grande. Hoje em dia a gente já não tem a liberdade, um pai de família não tem liberdade para estar andando com seus filhos na rua, brincando aí num parque, porque tá todo mundo propício até a ser sequestrado, né? Porque tá bárbaro até a insegurança. O povo brasileiro certamente está otimista com essa sucessão presidencial, pois, afinal, dessa vez o presidente será um político diferente do que vem governando o país, né? Que são aí pessoas diplomadas, estudou até fora do país, mas não tem um comprometimento com a população.